Este é o primeiro vídeo de uma série elaborada para conversar com você sobre as atividades de ensino da linguagem, as atividades de leitura e produção de textos escritos. Para começar, vamos falar de leitura. O que os alunos precisam aprender para serem bons leitores? O que você, que é um leitor competente, faz quando lê? Para você entender a história, precisa ler o que não está escrito e conhecer o histórico dos personagens. Antes de ler, há informações que você precisa levantar. Quem escreveu, para quê, onde publicou, qual é o assunto. Quando você sabe esse tipo de dado, consegue antecipar e compreender o que vai ler com mais facilidade. Quando você lê uma receita para fazer um bolo, você checa se tem os ingredientes, avalia o tempo de preparo e depois vai lendo e relendo o modo de fazer enquanto prepara seu prato. Não é nem um pouco parecido com o modo de ler uma notícia no jornal. Os textos trazem embutidos opiniões e valores de seus autores. As escolhas das palavras, a construção das frases, o modo como o texto se articula não são gratuitos. Você identifica o que o autor pensa e busca outros textos de outros autores para formar sua própria opinião. Quando você escolhe o que vai ler, pede indicações de leitura para outras pessoas. Quando conversa sobre um texto lido, pode compreender coisas que não teria compreendido em uma leitura solitária. Há muitos lugares onde os livros, revistas e jornais estão disponíveis. Livrarias e bibliotecas são os mais comuns. Um bom leitor precisa saber como frequentar esses lugares. Quais as regras de consulta, retirada, localização dos materiais, bem como os cuidados de conservação. Como se vê, um leitor proficiente mobiliza muitos saberes quando lê. Esses saberes devem ser conteúdos de ensino na escola, desde os procedimentos mais básicos de leitura, como os comportamentos leitores e as capacidades várias de leitura. Agora vamos conversar sobre a adequação de procedimentos de leitura às suas finalidades. Quando lemos para conhecer um assunto, lemos da mesma forma que quando lemos para jogar? Cada finalidade determina procedimentos diferentes. É disso que vamos tratar agora, ao conhecer a experiência do projeto Animais da Mata Atlântica, desenvolvido pelas crianças da professora Sandra, da sala de 3º ano Projeto Intensivo do Ciclo 1, na Escola Iracema Belo. Vamos ver que procedimentos utilizam para ler um texto quando o propósito de leitura colocado é ler para estudar um determinado assunto. A professora propôs algumas vezes às crianças que lessem os livros sobre os animais da mata em duplas. Outras vezes, ela é que assumiu o papel de leitora. Quem conhece esse animal? O mico-leão dourado, isso. Nós temos o mico-leão preto e o mico-leão da cara preta. Procurem na listinha de vocês. Tempo de vida. Você tem que fazer tudo. O trabalho de estudo do texto requer que o aluno localize as informações relevantes para caracterizar o animal, grife esses aspectos e depois tome nota deles em uma ficha. Isso é importante para organizar o que cada grupo vai comunicar mais tarde aos demais colegas. Gestação. Tá escrito. Isso, fala de novo. 90 a 96 dias. Vou ler mais algumas informações sobre a onça. Quando lemos diversas fontes, tornamos possível para as crianças a comparação de informações entre diferentes textos.
Os animais menores vivem em florestas e os maiores em regiões montanhosas, com alterações em peso e coloração. Possuem o corpo alongado, a cabeça pequena, pescoço e cauda longa, membros inferiores e posteriores muito fortes, orelhas pequenas, curtas e arredondadas. Que tipo de atividade é esta? Esta é uma atividade de leitura de estudo de diferentes textos sobre os animais em foco. Uma leitura em que, embora cada um tenha seu texto, todos estudam colaborativamente, juntos e em voz alta. Que condições foram criadas para que a atividade pudesse desenvolver-se? Definir a finalidade da leitura. Selecionar material de leitura sobre os diferentes animais para todos os alunos, do livro do PIC e outros. Combinar que cada grupo estudaria um animal para depois socializar com os colegas. Explicar que a ficha preenchida durante o estudo orienta a seleção das informações dos textos. E de que maneira foram organizadas as crianças? Em grupos cooperativos de 3 e 4 alunos. Como foi orientada a leitura dos alunos? Definição de informações importantes que precisariam ser coletadas sobre os animais, por meio dos itens de uma ficha. Que procedimentos utilizaram e que capacidades mobilizaram os alunos durante a atividade? Leram e localizaram no texto as informações requeridas para o preenchimento da ficha. Grifaram as informações encontradas. Fizeram isso de maneira colaborativa, entre si e com a professora. Tomaram nota das informações na ficha organizada. Apresentaram oralmente o estudo feito para os demais colegas. Ler para estudar é muito diferente do que ler para jogar, por exemplo. Para jogar, também é preciso localizar muitas informações no texto da regra. Quantas pessoas podem jogar, materiais necessários, quem ganha o jogo. Observem como as crianças localizam e leem uma das situações propostas pelo projeto Jogos. Na página 34, aí num quadrinho rosa. Escadas e serpentes. Pois é, esse jogo, gente, eu vim aqui só para trazer esse jogo para mostrar para vocês. Ele já estava no livro, mas eu fiquei sabendo que vocês não tinham jogado. Então hoje vocês vão conhecer, espero que vocês gostem. Tem uma regra no livro de vocês, aí continuando na página 35. Nós vamos ler o que precisa para jogar e depois eu vou dar uma folhinha, vocês vão ler e jogar. Aí cada grupo vai jogar lendo a sua regra. Vamos ler juntos. Escadas e serpentes, lá na página 34. Quais são? Isso. Números de jogadores. Quantos são? 2 a 4. 2 a 4. Então tá tudo certo aí? O que é o objetivo do jogo? Ser o primeiro a atingir a casa de números assim. Quem chegar na casa do número 100, o que acontece? Ganha o jogo. Esse é o objetivo do jogo. A gente vai jogar pra isso. Aí o material. O que precisa que eu vou entregar pra vocês? Agora outra, espera aí um pouquinho. Outra pessoa vai falar material dessa mesa aí. Dê o material pra mim, que precisa. Primeiro material, desse lado aqui, acharam? Lê aqui. O tabuleiro, né? Então ele já falou lá. O desafio das crianças é localizar as informações e seguir as instruções da regra do jogo. Segundo, essa é a sua mesa. Vamos lá. Um para cada jogador. Quantos tabuleiros que precisa? Jogadores. Um para cada jogador? Vamos ler de novo. O segundo material que precisa, vê aí. Marcadores, não, os marcadores eu ainda não dei. Antes dos dados, antes. Marcadores para cada jogo. A professora Sandra vai entregar. Cada um fica com um. Se caímos no início de uma escada, sobe até a casa indicando e se cair na cabeça do serpente, desce por ela até a casa indicada. Leia aqui, atenção. Atenção, não é possível subir, avançar por uma serpente ou
descer, voltar por uma escada. Isso. Parou no... Não é? É onde parou ou é quanto eu formei aqui no dadinho? Quantos? Ele vai ter que ir pra trás, então. Ele tá no 6. 5. Pra trás. Num jogo novo e desconhecido pela turma, muitas vezes a regra precisa ser lida mais de uma vez para tirar dúvidas. Cair, início, escada. Não, mas daí não. É, esse mesmo. Se cair no início de uma escada, sobe até Com o modelo do professor, as crianças aprendem a checar a regra recorrendo aos textos. Depois, com mais autonomia e entre elas, podem tirar dúvidas da jogada. Volta de essa palavra, volta. A casa indicada. Se cair no rabo da serpente, tem alguma informação que é pra subir? Que ele tá achando que no rabo é pra subir. Tá escrito aí? Não. Se cair aonde que sobe? Na cabeça da serpente tem que descer. Se cair na cabeça da serpente, desce. Procura onde tá escrito na cabeça. Cair na cabeça. Aqui, ó, cabeça. Isso, então lê. Vai. Se cair na cabeça... Indicada. Isso, se ele cair aqui nessa, ele vai descer. Aqui, ó, na cabeça. Então vai. Neste programa, pudemos conversar sobre quais devem ser os conteúdos de ensino na escola, aqueles fundamentais para a formação de um leitor competente. Vimos que para se tornar um bom leitor é importante ter oportunidade de ler diferentes textos, com diferentes propósitos. Ter informações sobre o texto lido, seu autor, onde foi veiculado, compreender o que foi dito no texto e suas intenções, além de compartilhar com os colegas suas impressões sobre o texto. Tivemos como exemplo duas situações: ler para estudar e ler para jogar, dentre inúmeras outras que devem acontecer na escola, o que continuaremos a discutir nos próximos vídeos.